superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta segunda-feira vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vemos uma situação tanto inusitada. Um homem com uma doença, com uma paralisia, com a mão seca, e um bando de religiosos, ditos religiosos, que ficavam olhando, esperando que Jesus fizesse algo para a partir daí condenar Jesus. Porém, aquele homem provavelmente não tinha um trabalho, porque pela doença talvez não conseguisse fazer nada, e também pela doença muitos acreditavam que a doença era fruto de um castigo de Deus. Então aquele homem, além de não poder trabalhar, era julgado, condenado. Não existia um que o ajudava, não existia um que pudesse fazer algum bem àquele homem. Em contrapartida, muitos olhavam, julgavam, condenavam. Aí Jesus ele se coloca na vida daquele homem e a razão da sua vergonha, Jesus pede que ele mostre o braço. Jesus não se incomoda com a sua fraqueza, com a sua doença, mas ao esticar o braço, Jesus cura aquele homem e ele dá a capacidade de agir, de fazer o bem. Então, o primeiro ponto que nós devemos tomar cuidado é com o julgamento. Às vezes nós julgamos, condenamos, fazemos fofoca, mas não levantamos uma mão para ajudar. É muito fácil ver o irmão caindo no pecado e colocar vários fardos em cima dele. Não presta, é isso, é aquilo. Mas será que eu entendo o sofrimento? Será que eu faço algo para ajudar? A Igreja nos dá diversas obras de misericórdia corporais e espirituais, onde Deus, através da Igreja, nos ensina a fazer o bem, conversar, dar bom conselho, realizar obras de misericórdias, de caridade, estar junto, alimentar, visitar, dar de vestir, dar de comer. Nós fazemos isso ou nós ficamos numa postura de juiz, condenando os erros, condenando os pecados, sendo que nós não fazemos o que está ao nosso alcance para ajudar? Então, tomar cuidado. O segundo ponto é, se nós pudermos falar de uma metáfora ali, né? A mão seca, a mão direita, né? A mão do trabalho, a mão
que nós temos a capacidade de labutar, a mão boa era atrofiada, era seca. E essa é a imagem da capacidade que Deus nos deu de viver, de ser, de fazer o bem, e nós recuamos, nós atrofiamos. Quando nós ficamos na postura de juiz, de julgar, de condenar, de fofocar, nós fazemos isso. Nós atrofiamos a nossa capacidade para o bem. Nós atrofiamos a nossa capacidade de ir ao encontro do outro. E ao pedir para que aquele homem esticasse a mão, Jesus estava novamente trazendo a ele a capacidade de reconhecer que ele podia fazer o bem. E Jesus o convidava a isso. Que nós hoje, através desse Evangelho, sejamos convidados e confrontados por Cristo a parar de julgar, mas a fazermos o bem, irmos ao encontro do outro, fazermos atos de misericórdia, alimentar os famintos, dar de vestir ao nu, visitar o doente, o preso, e fazermos o bem a todos aqueles que Deus nos pede. Que nós não sejamos secos, mas sejamos fecundos na vida que Deus nos deu. Fechemos os nossos olhos para a gente rezar. Apresente hoje a Jesus toda a tua secura, toda a tua atrofia espiritual em fazer o bem, em viver a alegria, em viver a paz que emana de Cristo. E peça a Jesus aí no silêncio do teu coração que Ele te ajude a não julgar, a não condenar, mas, ao contrário, ir ao encontro daquele que às vezes temos repulsa, irmos ao encontro daquele que temos dificuldade, para darmos a atenção, uma palavra amiga, um conforto, uma obra de caridade, uma ajuda. Ó Senhor, assim como o Senhor vai ao encontro daquele homem e o convida a estender as mãos, a agir para o bem, pedimos também que o Senhor venha ao nosso encontro e nos ensine a sair dessa atrofia espiritual, a sair dessa atrofia que nos impede de viver a caridade, nos impede de viver a bondade, nos impede de ser a face de Deus no mundo, conduzindo, abençoando e levando as pessoas cada vez mais perto de vós. Ensina-nos, ó Senhor, a caminhar nos teus caminhos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.